Bom, pessoal, olá a todos. Continuando aqui nossa análisezinha de Gênesis, né? Aqui no capítulo 32, lembrando, quem puder já dar um like aí no vídeo, tá? Diz assim, ó: Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar de Manaim. Se bem que aqui em hebraico não é bem Manaim, né? É Mahanaim, tá? Agora, essa historinha aqui de anjos, pessoal, isso aqui parece mais para justificar o nome do lugar, tá? Porque não faz muito sentido nem com a história, nem com o contexto, sabe? Depois ele tem a briga lá com outro anjo que ele encontra, que nós já falamos aqui no canal que não era um anjo, era um homem. Então essa história de você ver anjos no caminho é meio esquisito, entendeu? Dá a impressão que é uma história que colocaram aqui, né? Acrescentaram, só para justificar talvez o nome do lugar, tá? A impressão que dá é essa. Até porque seria meio estranho, né? Você ver anjos assim como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Por que ninguém vê mais esses anjos? O que aconteceu com eles, né? Estranho. Aí aqui no outro versículo fala assim, ó: E os mensageiros voltaram a Jacó, que ele mandou mensageiros para falar com o irmão dele, Esaú. Um detalhe, aqui o termo mensageiros é o mesmo termo aqui de anjos, ó. Malahim, em hebraico. Mesma palavra. Então por isso que a gente fala, não tem anjos, né? Na verdade eu tenho um vídeo já sobre isso aqui no canal, que na verdade eram pessoas. Aí os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para te encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo com que ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então quando ele está voltando lá para a terra do pai dele, ele tem medo de encontrar o irmão dele. Ele manda mensageiros, os mensageiros voltam e falam: olha, o Esaú está vindo se encontrar com você, com 400 homens. Aí ele fica apavorado, ele divide a turma dele em 2 bandos, né? Porque se Esaú ferisse um bando, o outro bando escaparia. O que já é meio estranho, né? Porque Deus prometeu que ia multiplicar a descendência dele. Então por que ele estava com tanto medo, né? Meio estranha essa atitude de Jacó. Mas enfim. Aí ele briga lá com aquele homem, né? Eu já tenho um vídeo sobre isso, então eu só vou citar aqui esse versículo, tá? E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. Essa juntura da coxa eu já mostrei naquele vídeo lá de Abraão, que é essa parte aqui, ó. Ficaria perto das nádegas aqui, ó, aqui em cima, tá? Quando sobe aqui, acho que é nervo ciático que fala. Aí quando chega aqui em cima, aqui é a juntura da coxa. Então é meio estranho, né? Que tipo de luta que Jacó estava tendo com o anjo, ao ponto do anjo ferir ele na juntura da coxa. Não faz muito sentido, né, pessoal? Eu até peguei uma imagem aqui ilustrativa, ó, da luta de Jacó com o anjo. Parece mais um balé isso daqui. Porque se ele estava brigando com o anjo, e o anjo deslocou aqui a disjuntura da coxa dele, que é perto das nádegas, então eles deviam estar muito próximos. Uma coisa bem assim, tipo, parecido com essa imagem aqui, entendeu? Uma coisa bem estranha até. Bom, enfim, aí cada um tire suas conclusões, né? Essa história aqui parece também ser só para justificar uma prática judaica, que a gente vai ver aqui, tá? Não parece também ser uma história real. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então o que acontece? Jacó segura o anjo, tá? Ele agarra o anjo que a gente está vendo aqui na imagem, e ele fala assim, ó: se você não me abençoar, eu não deixo você ir. Agora fica a pergunta: ele já não tinha sido abençoado 2 vezes? Ele não trapaceou lá com o pai dele, Isaac, fingindo que era o irmão dele, Esaú, para ser abençoado? E depois ele ainda foi abençoado de novo quando ele foi embora? Que tanta bênção uma pessoa precisa. Uma bênção não é eterna? Uma bênção tem que ser reabençoado? Eu acho meio curioso isso, né? Porque se o velho já abençoou ele, chegou ao ponto até dele fazer uma trapacinha para ser abençoado, então ele não tinha mais o que ser abençoado. Meio curioso, né? Fora que aquele está pedindo para ser abençoado por quem? Porque Deus não é, aqui no texto. Também não é um ser espiritual, que eu já mostrei isso em outro vídeo. Então que tanta bênção Jacó queria. Meio curioso isso, né? Parece mais uma redundância. E aí quando ele briga aí com esse anjo, aqui fala que é por isso que o nome dele foi mudado para Israel. Ó, e disse-lhes: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então ele disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Só que aqui no capítulo 35 tem uma outra mudança do nome dele de Jacó para Israel. É aquele negócio das duplicatas que eu já falei para vocês, ó. E apareceu Deus outra vez a Jacó. Ó, do nada Deus aparece na história, vindo de Padã Arã, e abençoou, que é outra bênção. Ele já não foi abençoado lá pelo velho, já não foi abençoado quando ele estava indo embora, já não foi abençoado aqui pelo anjo. Que tanta bênção Jacó precisa, meu Deus. Mas enfim, ele foi abençoado. Aqui já é a 4ª vez que ele está sendo abençoado na Bíblia. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó,
Não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Por que Deus está mudando o nome dele aqui no capítulo 35, pessoal? Se ele já tinha mudado aqui no capítulo 32. Então vocês veem? Então você vê que aqui é uma duplicata. E você vê que essas histórias eram histórias de tradições diferentes. Então essa história de que Jacó lutou com um anjo, que não sei o que ele tocou na disjuntura da coxa dele, isso aí parece só uma história alegórica, não parece ser bem uma história real. Tá bom? Até porque, olha só a incoerência. Aqui ele tem medo dos mensageiros de Esaú, que estavam indo se encontrar com ele. Aí do nada ele encontra um anjo, que também é um mensageiro, mas a gente não sabe da parte de quem, que a Bíblia não esclarece. E aí com esse anjo ele é valente. Agora se é com os anjos do irmão dele, ele morre de medo. Não faz muito sentido. Parece mais uma daquelas histórias criadas, entendeu? E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa, quer dizer que ele ficou manco. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sob a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Então essa tradição aqui judaica, que o autor está informando, pode ser isso que levou a criar essa história. Tipo assim, alguém perguntou para o pai, papai, por que a gente não come esse nervo aqui da juntura da coxa, que seria mais ou menos aqui em cima? Ele falou, não, filhinha, é porque Jacó foi ferido quando ele lutou com o anjo, então por isso que a gente não come, não sei o que. Então parece uma história criada para justificar uma prática, que também é muito comum na Bíblia. Tá bom, galerinha? Então tá aí, mais um videozinho. Quem gostou, dá um like aí, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade e o alcance, tá? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.